Tá me vendo agora? Sim. Ah, beleza. Então, eu entrei atrasado porque de manhã não consegui fazer aparecer a minha imagem. Que eu acho que o ruim é ficar só me ouvindo. Fica mais difícil ainda. Aí daí eu me atrasei para tentar fazer funcionar. Aí eu entrei, cara, era quase de, sei lá, 1h10, alguma coisa assim, quando eu desisti de tentar arrumar. Aí eu entrei e aí não tinha ninguém. Mas a gente tinha combinado que o limite era 1h15. Aí 1h22 eu saí. Eu falei, pô, não vem ninguém. Aí eu perguntei pra Ana, por causa do grupo do WhatsApp. E aí ela falou que o pessoal tinha entrado. Eu falei, pô, então se entrar e eu não tiver, me dá uns 5 minutos, me dá uns 5, 10 minutos. Deixa ligado, que pode ter acontecido alguma coisa. De vez em quando dá tilt aqui. Tá beleza? Boa tarde. Boa tarde. É que eu entrei, aí como não tinha ninguém, aí eu fiquei achando que eu tava no link errado, entendeu? Aí eu saí, aí entrei de novo, aí fiquei esperando se ia aparecer outro link, algum e-mail, uma coisa assim. Entendi. Tá beleza, então, vamos aproveitar. A gente pode tanto esclarecer dúvidas da prática que a gente teve ontem, dos equipamentos, esclarecer dúvidas da matéria passada, esclarecer que surgiram principalmente com a prova, esclarecer dúvida do da matéria que já está em curso, né, que é para a próxima prova, e também esclarecer dúvidas acerca da prova. Mas eu vou avisar uma coisa, como eu mandei no e-mail, tem que ler a regra do jogo, ler o termo de referência. E aí vai facilitar muito para eu não ter que ficar explicando de novo o que está lá no termo de referência. Vamos ver lá o que eu falei. Aqui, ó. Vou botar aqui. Quatro regrinhas. Quatro regrinhas que eu coloquei lá. Tá dando para ler, não? Ah, sim. Tá sim, professor. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu deixo melhor. Aqui dá ver, ó. Um, no nome do arquivo, substitui a expressão para alunos para o seu nome. Pelo seu nome, seguido pela sua matrícula. Você fez isso? Se você fez isso, tudo certo. 2. Responda cada questão na planilha respectiva, utilizando os recursos do próprio software. Soma, subtração, multiplicação, divisão e demais funções. Ou seja, quem fez a conta no papel ou no outro lugar, fez um print screen e colou lá no lugar que era para responder a questão, errou. Ou seja, era para fazer a multiplicação, a divisão e tal no Excel. E não na calculadora, ou seja, alguma coisa. E escrever lá no Excel a conta. Se não cumpriu isso aí, errou. A terceira regra. Na primeira planilha, identificação e índice, coloque seu nome e matrícula nas células indicadas. E também na primeira planilha, coloque a resposta ao lado do número de cada questão através de vínculo com a planilha respectiva. Então não era para escrever. Quem escreveu lá a resposta, quem colou, fez um print screen de alguma coisa e colou lá no lugar. E quem escreveu a resposta ali no local, ou colocou ver na planilha, pergunta teórica. Eu não perguntei se a pergunta era teórica ou prática. Botou lá, ver na planilha. Isso se chama reemissiva. Eu não falei para botar reemissiva. Até pode ser uma remissiva, que eu falei que é para fazer, por link.
por link lá na resposta, né? E a resposta lá dentro da planilha tem que puxar os resultados da conta. A conta tem que ser feita na planilha. Então, se você cometeu algum desses vacilos, o certo seria eu nem considerar a questão, botar 0. Mas eu sei que a rapaziada não lê o que está escrito. E eu falei sobre isso, eu cantei essa pedra na sala. Cantei isso, vou fazer, aí o pessoal vai e não lê. Vai para a prova direto. E aí não lê a instrução. E era para eu anular, mas mesmo assim eu não anulei. Mas tirei metade do resultado. Então, se você respondeu certo, mas não cumpriu essa regra aqui, de pegar por vínculo, aí você perdeu metade da questão. Você não, todo mundo que fez isso. A outra questão é que aí você já está concorrendo por 50%. Aí eu vou lá dentro, era para estar lá na frente. Eu vou lá dentro e vou ver a tua resposta lá. E aí, aí eu analisei a resposta. E aí eu dei uma pontuação. Mas essa pontuação só concorreu por 50%. A não ser que você tenha colado a resposta também. Copiou de algum lugar, fez um print screen e colou lá. Aí já não valeu mesmo. Aí já tá fora mesmo. No mais, por isso que eu mandei no e-mail ontem também, quando eu mandei o resultado da prova, eu falei isso, para evitar a perda de tempo, veja lá as instruções, pra gente não perder tempo aqui, pode ter que ficar falando de novo as mesmas coisas. Então, o que eu vou conversar agora é sobre as questões, sobre a teoria envolvida nas questões, tá beleza? É sobre isso. Então, descontado isso que eu falei que descontei, se você tem alguma dúvida, porque a prova é um momento. A prova é um momento em que você tá, você e Deus, você, o papel e lápis, caneta, sei lá, no caso planilha, você e a planilha. E aí, quando eu te faço uma pergunta, a primeira coisa que você tem que pensar antes de responder uma pergunta, não numa prova, na vida, no trabalho, na vida profissional, no bar não, reunião de família não, mas no trabalho, na atividade profissional, a primeira coisa, quando você é questionado ou questionada, quando se depara com uma pergunta, eu sei essa resposta antes de sair respondendo. Eu estava falando hoje de manhã, na turma da manhã, assim, cara, tem gente que merece, vocês todos estão se formando. Mas eu estava falando, tem gente que merecia, tá de toga ali, em comemoração, beleza, pega o canudo, que aquele canudo é falso, não tem nada ali, mas depois, ao receber o diploma, tá lá aí, formado em fazedor de prova. Não se formou em engenharia florestal, se formou em fazedor de prova. Sabe como? A pessoa nem lê a pergunta direito. Eu não estou falando para você se para você não se aplica o que eu estou dizendo. Mas, como eu vi as provas, eu posso me basear na média e no desvio padrão. Eu estou falando para pelo menos 66,68% da turma. Não lê a questão. Sai de chavando. As minhas respostas no gabarito que eu fiz é uma frase curta. Nenhuma das respostas carecia do texto, do paper que ninguém escreveu. Porque saiu de chavando. E aí toda bobagem que você fala, eu desconto. E eu ainda falo assim, anulei só a metade, porque não cumpriu a regra. Se fosse um termo de referência profissional, não receberia o pagamento. É assim na vida profissional. Aí, e não leu a questão. No termo de referência, lá as coisas que tem que ser feitas. Aí quando chega no item, faça isso. Então,
tem que ser apresentado isso, 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 tem que ser questionado, ou tem que ser... Aí a pessoa não leu, cara, não leu a pergunta. Eu já falei sobre isso, a universidade forma você e torna você um desrespeitador de papel. Você não respeita o papel. Você não leu as instruções e também não leu a pergunta. Mas aí isso você sabe fazer. De chavar, eu não estou falando para você especificamente, eu estou falando para o aluno médio mais ou menos um desvio, porque eu vi a curva. Então, você está falando aquele H que você aprendeu na universidade. É verdade, a universidade tem culpa disso. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é que você, pelo menos que eu contribua para a sua formação como engenheiro florestal, como engenheira florestal. E não se espera de um técnico de nível... O que se espera de um técnico de nível superior é atuação profissional. É assim que eu encaro a prova. Eu te fiz uma pergunta teórica que tá lá no vídeo, tá lá nos slides, só que os slides são só um resumo, é mais ou menos um roteiro, a não ser no que se refere à conta, à fórmula, à tabela, aí não tem resumo nenhum, não tem roteiro nenhum. Em desenhos, mas tem muita coisa que está em tópico, que está lá na teoria, está lá no vídeo. A gente se reuniu para discutir. Alguém tem alguma dúvida? Aí eu pergunto, você assistiu os vídeos? Porque cada uma das questões que eu fiz, se você tivesse assistido, você saberia ou não. Também você pode assistir o vídeo. Pô, esse professor explica mal para danar. Ele demora muito para falar. Uma coisa, ele tergiversa, ele abre parênteses e muitos não fecham. Eu fico confuso, eu fico confusa, mas eu pergunto, de quem é o interesse de ser engenheiro florestal ou ser engenheira florestal? Faz parte da formação do engenheiro, da engenheira, a parte de exploração e colheita. Na verdade, de acordo com estudos, que eu já citei em aula também, 60% do custo da madeira posta no pátio. Esse foi um estudo só de sistema de tora curta, para celulose, foi a Klabin que fez. 60% do custo da madeira posta no pátio é extração e colheita. No caso de floresta plantada, eles falam colheita e logística. Colheita e logística. 60%. Ou seja, a carga cai nessa disciplina. Ou seja, eu me sinto mais ainda na obrigação de ser exigente. E essa prova, eu acho, claro que a gente vai discutir a teoria. Se você ficar querendo apelar, eu acho que você pode, mas eu acho que você, antes disso, antes de ficar extraindo, e eu acho que vai ser difícil você extrair mais, porque eu faço um esforço, primeiro para ler até o final, um monte de bobagem, inúteis. Na maioria inúteis, ninguém tá deschavando. Pô, não foi isso que eu perguntei, cara. Fiz perguntas tão objetivas, cara, para responder numa frase, cara, para fazer uma frase. Eu tava fazendo as contas, cara. Tem pergunta lá que fez 3 parágrafos, sem separar os parágrafos, num bolo. Não vou nem falar do português, da ortografia. E aí, não respondeu. Por exemplo, aquela pergunta, você tem um banco de dados robusto. Eu falei, você tem um banco de dados robusto à sua disposição. E você precisa dimensionar equipes. Não só eu falei muito sobre isso no vídeo, como também está lá na lista de exercício. Está lá na lista de exercício. Você fez a lista de exercício? Eu quero que você se pergunte, não quero que você me responda. Eu estou questionando a sua postura profissional. Isso vai acabar.
Vai ser porque você vai aprumar. Na próxima prova você vai aprumar, você vai me apresentar diferentemente do que você se apresentou. E aí eu nem fui cruel, mas eu segui a regra, nem segui a regra do jogo porque era para eu anular a questão. E mesmo assim eu não anulei. Claro que descontei, lógico, porque daí não adianta. É aquilo que eu estava falando até na prática lá, ontem. Se você não impõe uma regra, se você não tem como cobrar a regra, fazer a regra valer, não impõe a regra. Porque você vai se desmoralizar. E eu até que tô meio que me desmoralizando. Na próxima, não. Tô até que meio que desmoralizando, porque eu quero que você se recupere e se tudo der certo, se você se empenhar, você vai se recuperar a nota que você tirou ruim. Se for o caso, você tirar uma nota ruim, que teve nota boa. Você vai recuperar na segunda prova. Tá certo? Aí daí, na segunda prova, você vai ler a regra, vai ler o termo de referência do contrato e vai escrever aquilo que é pedido. E eu falo mais, então, mas essa que foi a que me chamou mais atenção. Porque eram só 3 coisas para ser dito. Tal, vírgula, tal, vírgula, tal. 3 coisas. Ninguém me escreveu 3, teve um caso. Não, teve mais de um caso. 3 parágrafos sem separar, 2 parágrafos sem separar, deschavando geral, ia pedir um monte de coisa ao banco de dados, parecia aluno escrevendo prova da Rural. E eu tô querendo falar com um pré-profissional. Aí eu poderia até fazer o seguinte desafio. Se eu te respondesse, se o banco de dados respondesse todas aquelas questões que você falou, que eram importantes se preocupar, informações fundamentais, um monte de coisa que você botou lá, se eu te respondesse, agora sim, te respondi, agora dimensiona a equipe. Dimensiona a equipe. Não ia saber dimensionar. Tá na cara que não ia saber dimensionar. Tá na cara que não. Falou coisa legal? Falou. Mas eu não perguntei aquilo. Eu perguntei quais variáveis seriam necessárias para você solicitar do banco de dados para dimensionar a equipe. Não, eu posso ver, quero ver, mas tem um combinado. Tem um combinado. Eu faço questão e quero que você queira discutir. Por enquanto, eu quero discutir as questões em geral. Eu não vou dar gabarito aqui. Esse não é meu papel. Eu vou discutir até. Beleza, Marcelo. Marcele. Peraí, Marcele. Um instantinho só. Deixa eu ver aqui, que senão não dá. Peraí. Ué, não tá aparecendo aqui, Marcelo. Não, melhor você falar, Marcele. Eu vou interromper o que eu tô falando e aí você fala, Marcele. Marcele? Ô, Marcele. Fala o que você escreveu de novo, que eu tô olhando aqui no chat e não tá aparecendo a pergunta. Então... Acho que ela caiu, professor, porque não está aparecendo aqui. Tá, então, Clara, Mariana, João, e depois fala para Marcele se ela não entrar de novo. Será que ela saiu? Ficou aborrecida? Olha só, fala para Marcele, e aí, ou para a turma inteira, que para discutir questão por questão da sua prova, eu acho que é uma coisa mais pessoal. Tá legal? É uma coisa mais pessoal, porque aí eu vou ter que de repente, fazer críticas que são questões mais pessoais, que não é uma questão geral. O que eu estou falando, se você está prestando atenção no que eu estou ouvindo, você vai se identificar em vários desses. Se você faz parte da média de mais ou menos um desvio, você vai se identificar com esses vacilos. Sabe como? E cabe a mim cobrá-los, puni-los,
na correção da prova. Você tem que receber o feedback daquilo que você fez. Você não pode, papel aceita tudo. E a Rural te ensina a não respeitar papel. Eu já contei essa história. Começa que cada professor acha que você tem todo o tempo do mundo. Aí você tem um monte de trabalho para entregar para um monte de professor. Eu acabei, eu não solicito trabalho nenhum trabalho. Eu não dava nem lista de exercício, que eu era contrário à lista de exercício no começo, quando eu comecei a dar aula. E por quê? Aluno ficava, mas sem lista de exercício? Aí eu não vou dar lista de... Se eu pudesse pensar em todas as coisas que a tua vida profissional poderiam acontecer, se eu fosse possível também, que eu também tenho a limitação, né? Aí eu faria a lista completa e já dava o gabarito também. Pronto. Só que aí não precisava de você se formar em engenharia. Bastava você saber copiar e colar. A questão não é essa. A vida profissional não vai te fazer pergunta. Você é que vai ter que montar pergunta. Desde que você preste atenção no que está na sua frente e tem uma visão mais periférica. Você que cria pergunta, você que corre atrás de resolver as questões para engenheirar, para fazer as coisas melhorarem, a situação que está à sua volta. Você é que faz. Às vezes o cara não está operando certo, você tem que ensiná-lo a operar. Não, você não tem que ensinar ninguém a mexer com hardware, não estou falando disso, não. Eu estou falando das coisas que cabem ao engenheiro. Ao engenheiro, relacionar a banco de dados, a planilha, essas coisas assim. Você que vai estar com um manche na mão, não é? E você vai ter que... Eu falei isso lá no começo, lá na introdução à disciplina. Tem que arrancar da tua cabeça esse hábito nefasto que a universidade te fez absorver. E agora você já vai se formar. Eu aposto, considerando o histórico dessa disciplina, que ela não vai te impedir, porque você vai se esforçar mais. Você vai recuperar e você vai passar a prestar mais atenção. A primeira coisa que você tem que fazer ao ser questionado, a primeira, eu sei essa resposta, ninguém não lê, não se pergunta por que não lê e sai de chavando. Não pode. O aluno que tem dentro de você tem que ser expulso. Tem que ser expulso, você tem que expulsar, jubilar esse aluno. E aí você vai ter que começar, e eu falei isso no começo, lá na introdução, você vai ter, e agora você não fez fé, porque de repente você também não tem o hábito de prestar atenção no que os professores falam, porque é blá 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 blá, igual eu tô fazendo blá 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 agora. E aí na prova de chava, no trabalho de chava, papel aceita tudo, mas me cabe, e aí se eu tivesse uma disciplina com pouco peso, deixa pra lá, eu poderia citar algumas aqui. Deixa. O que tem, linguagem de sinais para formar um engenheiro florestal? Nada. Talvez ele tenha um servidor surdo-mudo, então ele pode contratar um intérprete ou fazer o curso. Isso jamais, se eu fosse professor dessa disciplina, eu nem daria prova. Mas eu não estou falando de linguagem de sinais. Desculpe, eu não deveria ter citado uma disciplina específica, eu vacilei. Desculpe. Mas as disciplinas têm peso diferente. E extração e colheita tem, segundo um estudo específico de uma empresa, e que não é qualquer empresa, é a Klabin, que é top de linha, é 60%. Você vai ter que se esforçar um pouco mais, independente do seu conhecimento. Tem coisa que você vai ter que conhecer mais mesmo, então vamos ter que discutir sobre isso. Você vai ter que conhecer mais mesmo. Tem que conhecer tudo? Não. Tem que conhecer o suficiente para não pegar mal. Sabe como? Para não pegar mal. Para não pegar mal, para a escola, para a turma e principalmente para você. Principalmente para você.
numa entrevista, em alguma coisa assim. Você, então, primeiro, leia a pergunta atentamente. Segundo, se questione, eu sei a resposta, eu sei responder isso objetivamente, eu sei responder isso objetivamente, aí você vai ter que tirar aquele aluno respondedor de prova. Eu sei responder essa pergunta, eu sei esse assunto. Eu demoro para elaborar, é por isso que eu fico com pena de abrir mão delas, porque elas averiguam o conhecimento. Mas, se você nem demonstra o conhecimento, deschavando na prova, porque foi o que você mais aprendeu na universidade, foi fazer prova, é ou não é? Fazer prova e fazer trabalho. E papel aceita tudo. Então, você tem que desligar isso, tem que mudar o canal, cara. Tem que mudar um canal. Porque senão você não vai ser engenheiro florestal, não vai ser engenheiro. Não, professor, eu só preciso do canudo, porque eu tenho que arrumar um emprego. Ah, beleza. Isso aí não é emprego de engenheiro florestal, de engenheiro. Pode até estar lá na carteira, mas não vai engenheirar nada. Não, mas depois eu estudo. Ah, difícil. Se você não adquirir o hábito, é difícil. Pelo menos pelo que eu conheci profissionalmente, quem entra torto... O peão até fala isso, tem até um ditado peão sobre isso. Pau que nasce torto, cresce torto, morre torto e até a cinza é de banda. Depois que tu queima. A cinza é torta também. Tem um ditado que é de peão com peão mesmo. Que não é porque peão que é tudo igual, não é porque é índio que é tudo igual. Né? Tem índio preguiçoso, tem índio esperto, tem trabalhador, tem índio que fala... E igual, eu tô falando isso porque eu já trabalhei com índio, não muito tempo, mas eu já trabalhei com índio, eu trabalhei com 4 etnias distintas, né? Não sei quantas foram, mas foram várias, então eu posso ver, até na liderança do cara. Não, eu não tô nem conversando com os índios, tô conversando só com as lideranças. Tem liderança e tem liderança. Tem engenheiro florestal e tem engenheiro florestal. Mas veja bem, o que eu aprendi foi que você não se iluda. A pessoa que se ilude, eu quero só passar por essa, vou colar. Não, teve uma questão lá que, pô, caraca, como é que um adivinhou o pensamento do outro? Todo mundo escreveu a mesma coisa. Ah, não, mudou uma palavra aqui, uma palavra ali. E o pior não é isso, é que copia errado. Copia a resposta errada. Como é que você vai fazer fé num consultor se você não sabe a referência dele? Não sabe o currículo dele, sabe lá. Aí você vai lá e copia de um consultor uma resposta errada. Ah, não, mas eu não copio. Não, tudo bem, eu não estou falando para você então. Ainda copia errado. Cara, esse canal você vai ter que mudar. Você tem que mudar. E tem que começar agora. E eu falei isso lá no começo do semestre. Só que você não fez fé. Não é que você não fez fé. Você não deu importância. Vou levando. E aí, você deu uma cabeçada agora. Nessa prova. Você deu uma cabeçada agora. Deu uma tropeçada. Nessa prova. E agora você tem que fazer o quê? Aprumar. Apruma, peão. Apruma. Leva a sério. Leva a sério você mesmo. O que você escreve, você vai assinar embaixo. Leve a sério. Então, essa conversa é uma conversa geral sobre a prova, sobre as questões da prova, mas eu não vou discutir a sua resposta especificamente nessa conversa. A sua resposta especificamente eu vou tratar pessoalmente, com você, ou de forma física, nas quartas-feiras de manhã, ou de forma virtual, mas só eu e você, porque aí eu vou fazer crítica, que eu não gostaria de fazer crítica, porque não é esse o objetivo. É de fazer crítica para alguém individualmente. É a mesma coisa que chamar um peão, dar um esporro nele na frente de todo mundo. Você tem uma equipe, você coordena uma equipe de técnico, se você se empenhar, você vai crescer, daqui a pouco você... No começo você já fala só com os técnicos, não fala mais com a peãozada. Eventualmente, quando tem que combinar um acocho
mudança de horário de trabalho, hora extra, negociar isso, aí é você, porque o técnico não pode tomar determinadas decisões. Então, você vai sim se encontrar com um monte de peão junto num puleiro que você montou. Mas depois não, você vai coordenar técnico, depois você vai coordenar engenheiros. Engenheiros, biólogos, você vai coordenar técnicos de várias profissões. Sabe como? E você nunca daria um esporro num cara, desculpe, eu estou usando uma expressão errada, desculpe. É que eu tô meio. Não, não daria um carão num cara na frente da equipe toda. Isso não dá. E eu quero, eu estou à disposição para analisar a sua resposta e eu quero que você marque comigo uma hora para a gente ver questão por questão que você quiser. Se for essas coisas que eu já falei desde o começo, e para quem chegou atrasado, eu falo de novo, foi seguir a regra, seguir o termo de referência. Se não botou o link, se não fez a conta com o recurso da planilha, essas coisas assim, já perdeu ponto. Já perdeu ponto. Então, é isso. E aí depois, eu nem descontei tudo que eu poderia descontar, aí depois eu vou olhar o texto. Aí o texto, se você fez um copia e cola, aí dançou. Não considerei, né? Sabe lá de onde tirou e colou lá. É isso. Então, vamos aqui, isso aqui é para ter o esclarecimento geral da prova, negociar horário para ter esclarecimentos específicos, individuais, e também para discutir, teoricamente, as questões. Porque a prova, ela é feita para você se ver. Aí, essa questão aqui eu li, não sei responder. Por que eu não sei? Porque eu não estudei, porque eu não entendi. Então eu quero esclarecimentos sobre essa questão. Aí eu vou discutir a teoria da questão que você se sentiu acuado ou acuado. Não se garantiu para responder. Aquela que você deveria ter falado, não sei. Tá certo? Não sei. Aí daí, essas questões, aí é que eu vou discutir agora nessa conversa, tá beleza? E também, nessa conversa, a gente vai marcar nossos encontros individuais, virtuais aqui, ou então na quarta-feira de manhã, lá na Rural. Tá beleza? Professor, Opa! a questão 2 da prova... Questão 2 da prova. Peraí que eu vou pegar. Questão 2. Ela tem, assim, 2 partes, né? Tem 2 partes. Isso. A primeira parte... Essa foi deixa eu te falar. Essa foi uma das melhores respondidas. Foi as melhores respondidas. Teve aqueles também que não sabia nada, saiu de chavando, aí isso é uma coisa ruim. Mas teve muita gente, aí você deve olhar, eu não vou analisar a sua resposta. Você vai colocar direto, eu não queria fazer isso não. Eu queria discutir isso aqui e falar em geral como é que foram as respostas. Se você quiser falar o que eu coloquei para ver se eu aumento o seu ponto ou não, eu não vou fazer isso. Não, eu só queria, eu só respondi a primeira parte da questão. A segunda parte eu fiquei um pouco confusa, assim, não entendi. Aí se você pudesse comentar o que você queria que falasse. Beleza, é isso aí. Primeiro, a resposta tem 2 palavras. A resposta são 2 palavras. Aí o que acontece? Porque se você lê a pergunta, o que acontece com o erro amostral quando o tamanho da amostra aumenta? Pronto, respondi. Uma palavra. E qual a consequência na exatidão da inferência estatística nele baseada? Uma palavra para responder. Se você entende do assunto, é isso que eu estou falando. Se você entende, se você escutou a conversa, escutou o galo cantar, não sabe aonde, tal, aí, mas o objetivo da calibragem era justamente isso. Fica difícil aprender
coisas da parte profissional da disciplina se eu não sei o basicão do basicão. Aí, o que eu preciso, para economizar o tempo, veja as práticas que a gente fez. Tirando o GPS, nível de bolha, trena, hipsômetro, bússola, servem para quê? Para medir ou o cateto oposto, ou o cateto adjacente, ou calcular a hipotenusa, ou calcular o ângulo. É o que a gente usa na parte profissional. Em estradas você vai ver isso, na declinação da curva, na distância mínima entre curvas de nível, na declinação da rampa, no abaulamento da drenagem. Mas não adianta eu ficar discutindo isso se aquele que está lá na calibragem, o basicão. Puxa vida, se eu sei trigonometria, para que eu vou perder tempo com isso? Eu sei trigonometria. Então, eu respondo qualquer coisa dessa. Sabe? E aí a parte profissional é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque é tudo muito óbvio. É tudo muito óbvio. O triângulo em pé, o triângulo deitado, eu quero oposto, adjacente, hipotenusa. Aí é muito, desde que eu tenho conhecimento básico. Tá beleza? Então, isso aí é da calibragem. Alguém poderia, mas isso aí não era para estar no inventário? Não. Por quê? Na colheita, na exploração, a gente faz muito mais amostras. Quando a gente tem que dimensionar, quando a gente tem que estimar, a gente faz muito mais amostragem que inventário. Inventário, tá bem, a gente usa isso na exploração também, mas o inventário é para medir planta. Árvore, arvoreta, regeneração natural. Inventário é muito mais. Desculpe, inventário, desculpe. A amostragem é muito mais da colheita, e eu falei isso lá no começo. É muito mais da colheita do que da disciplina inventário florestal. A amostragem me fala aí, qual disciplina, a amostragem você faz, para publicar um trabalho, você faz a amostragem. Mas qual disciplina que trabalha, qual disciplina não, qual atividade profissional lida com mais amostragem que a exploração e a colheita? Eu não conheço, não consigo ver. Não consigo ver. Aí daí, então, você tem que saber disso. E a pergunta era sobre isso. Para saber que é da calibragem. De fato, não é da colheita nem da exploração, é da calibragem. Tem a ver com a amostragem, que a gente está falando de erro amostral. Você sabe o que é o erro amostral? Tem gente que escreveu ali, eu dei certo. Mas não, eu dei certo aquela parte. Escreveu, mas é decorado. Isso é decorado. Isso é decorado, esse texto é decorado. Ou a pessoa escreve muito mal, que é possível também, ou esse texto é decorado. Ela não se garante naquilo que ela está escrevendo. Ela não responde uma pergunta em cima dessa. Sabe quando você faz uma pergunta, a pessoa responde, aí você faz uma outra pergunta em cima da resposta dela? Eu tive a impressão. Ela não aguenta o segundo tempo, não. Ela não aguenta o segundo tempo, não me deu firmeza. Mas eu considerei. Decorou. Mas eu considerei. Então, o que é o erro amostral? Então, independente não, você só vai... ele só vai ser útil, o erro amostral só vai ser útil para você se você absorvê-lo, se você souber a importância dele. Não é você saber responder numa prova ou numa pergunta de entrevista o que é o erro amostral. O erro amostral, como é que calcula? Não é isso, não adianta nem dizer qual é a fórmula que calcula o erro amostral, ter decorado a fórmula, que não precisa decorar nada, o computador faz tudo, mas qual é a importância do erro amostral na amostragem? Porque na engenharia florestal, em geral, na colheita, na exploração, o nosso Nzão é absurdo. É absurdo. O Nzão é absurdo. Quantas árvores ao todo exploradas por ano
seja em colheitas, seja em floresta natural, exploração. Então, quantas horas máquina, né? Quantas, esquece árvore, das outras coisas, quantas horas mais, quantos ciclos, quantos abates, né? Quantos quilômetros de picada. Então, para você poder dimensionar, que é uma outra pergunta que eu fiz mais adiante, que era uma frase com somando preposição e artigo 5 e palavras 5. Então, em 10 palavras, contando preposição e artigo, incluindo, então 10 para responder. Teve gente que escreveu 3 parágrafos e nem separou um parágrafo do outro e não respondeu. Escreveu pra caramba, mas não respondeu. Bom, mas aí então, qual é a importância do erro amostral? Por quê? Porque como o meu Nzão é absurdo e a minha limitação de recurso eu estou falando de tempo, dinheiro, pode resumir tudo em dinheiro. Porque se eu não tenho tempo, eu posso contratar mais gente para me ajudar. Então, eu estou falando recurso em geral, que é dinheiro. Aí, que é a moeda de troca, né? De recurso. Aí daí, se eu não tenho, eu tenho que fazer uma amostragem. Eu vou ter que fazer a inferência estatística. Eu não perguntei nada sobre inferência estatística. Não perguntei nada sobre estatística descritiva e estatística inferencial. Se eu estou falando estatística descritiva, estatística inferencial, e você não tem claramente a diferença disso, você vai ter que, assim que acabar a conversa, correr lá assistir a aula. Correr lá, ou então ler. Faça aquela leitura sintópica. Lembra que eu falei dos 4 níveis de leitura? Não é? Aquele último nível, que é a leitura sintópica, né, que é você pegar vários. O professor explica mal para danar. É verdade. O professor é prolixo. É verdade. O professor abre parênteses e não fecha. É verdade. Mas o problema o teu problema não se resolve pela justificativa de ter um mau professor. Porque o seu problema é se formar engenheiro. Se formar engenheira. E fazer grupos. Por exemplo, mas professor, o senhor falou aquilo, mas a gente tem um monte de videoaula para assistir. É verdade. E o senhor fala muito. É verdade. Então, como é que eu... Agora, o interesse de me formar em engenheiro florestal ou engenheira florestal é meu. Porque eu que vou assumir essa profissão. Eu que vou querer crescer nela. Eu que vou querer ganhar dinheiro. Eu que vou querer sustentar meus filhos. E dependendo como eu me comportar, eu vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Simples assim. Vou ter mais oportunidades ou menos oportunidades. Simples assim. Ainda então, esse problema é meu. E eu tenho que estou no final de curso. Eu tenho filho para criar, seja lá o que for. Eu tenho emprego, seja lá o que for. Então, como é que eu posso fazer? Agora eu vou botar a cabeça para pensar. Opa! Tá engenheirando. Tá deixando de arrumar desculpa para começar a produzir solução. Que é o que se espera do engenheiro, de um técnico de nível superior, quando é lançado numa atividade, né? Que carece de um técnico de nível superior. Às vezes a legislação obriga, e aí, isso é absurdo também, o Estado é monstruoso, e aí o corporativismo também, tem que ter um engenheiro, tem que ter assinatura, o engenheiro não faz nada, lá no CREA a gente olha esse processo direto, e chama de, como é que é, não é assinatura de aluguel não, mas o cara precisa de ter um responsável, você tem que, beleza, eu te dou, não precisava do CREA não, no norte eu vi um monte, aí o cara só dá o chamegão lá, tudo acontece daquele jeito que o cara sempre fez, o prático, né, tudo é terceirizado, o prático fez lá, o cara só dá um chamegão e por isso ele ganha pouco, pra danar também, 400 conto por uma assinatura, sei lá, eu tô falando de um caso que eu vi lá, bom, mas não importa. E daí, então, quando você tem um problema, engenheira, pense no problema. Não pense na desculpa para não ter resolvido. Não se antecipe. Encare o problema. Se reúna. Por exemplo, só um exemplo. O que eu faria se eu tivesse
já devendo na disciplina de colheita, tenho que me formar e tem um monte de material acumulado porque eu não assisti. Então, eu que plantei essa árvore aí. Essa árvore que eu estou colhendo, esse fruto que eu tô, fui eu que plantei. Mas me ensinaram assim o tempo inteiro. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. Isso não resolve o seu problema. Resolver o seu problema é engenheirar em cima. Por exemplo, são exemplos simples. O que eu faria? Eu conheço a minha turma. Eu me lembro dos meus colegas, né? E da minha turma e daqueles também, porque é periodizado. Então, tem gente que está lá, de outra. Então, a minha turma dessa disciplina eu conheço. Eu conheço. Quem é o nó cego, quem é o que dá cola, quem é o que pega cola, quem é o que... Eu conheço. Então, eu posso selecionar um grupo, por exemplo, de 4. Vamos pegar um vídeo. Eu não tenho tempo para ver todo esse vídeo. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver... eu separo nos slides. Eu separaria nos slides. Ou eu separaria o vídeo no tempo. Melhor eu separaria nos slides. Se vira lá no vídeo. E aí, então, aí a gente vai se reunir. Nós 4 vamos reunir. Eu só vou estudar mesmo uma parte. E essa parte eu vou estudar e vou apresentar para o grupo. E aí o outro faz a outra parte. O outro faz a outra parte. O outro faz a outra parte. Então, eu só tive que estudar mesmo 25%. E depois, nós 4 discutimos os outros 75%. Eu aumentaria a minha eficiência. Eu otimizaria o meu tempo. Por quê? Porque eu quero me formar. Eu quero me formar em engenheiro. Eu não quero só um canudo. Se é esse o seu projeto. Tá certo? E que deve ser, eu imagino que deva ser. Eu acho impossível a pessoa não se encantar com a profissão a essa altura do acontecimento. Nesse nível, nesse período aí. Eu acho impossível. Se não se encantou, puxa vida, que pena, cara. Que pena mesmo. Que pena. Bom, então, vou falar só uma coisa aqui que eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Tem 2 gavetas. Nessa gaveta daqui, tem as pessoas que têm uma desculpa esfarrapada, uma desculpa média, uma desculpa boa, uma desculpa excelente, uma desculpa inquestionável. Mas elas ficam todas nessa gaveta aqui. Nessa gaveta aqui estão os engenheiros, as engenheiras. Estão os engenheiros e as engenheiras. São aqueles que executam, aqueles que fazem. E fazendo, você vai aprendendo, vai fazendo e vai errando. Agora mesmo, eu já cometi uns 2 vacilos, uma de nomear uma disciplina. Você erra o tempo inteiro. Você vai errar o tempo inteiro e você vai ter que ter intimidade com o erro. Vai ter que ter intimidade com crítica, como essa que eu estou te fazendo agora. Vai ter que ter. Senão você não vai ter equipe. Você não vai nem conduzir, nem ouvir equipe. Você vai ter que trabalhar em equipe. É impossível não trabalhar em equipe. Sendo engenheiro, sendo uma engenheira. Sabe? Ah, tá, se você for professor, que dá aula só de uma disciplina isolada, que eu acho difícil isso acontecer, mas a gente pode tentar imaginar isso. Mas o trabalho é em equipe. O engenheiro, a engenheira trabalha em equipe. Tá beleza? Então vamos lá. Eu preciso de entender o que é erro amostral para eu poder fazer um bom dimensionamento de amostra, para eu ter um erro amostral pequeno, para que a minha inferência estatística seja válida, para que eu acredite nela. Não é? O que adianta você, com um erro amostral alto, ter uma diferença entre o limite superior e o limite inferior na sua inferência estatística, no qual o limite superior torna aquela atividade, ou na seleção de produtos, eu vou explorar poste, vou explorar tora para laminado, vou explorar tora para serraria, eu vou explorar resíduo, eu tenho perna para isso, posso aumentar a minha equipe,
Não, aí eu vou ter que fazer, claro que eu vou fazer uma revisão, mas eu sempre vou ter que fazer uma amostragem rápida, eficiente, mas que me dê um erro amostral que eu possa comparar. Se o limite superior me diz que é viável e o limite inferior me diz que é inviável, já era. Eu tenho que ter uma faixa de erro amostral de forma que no superior vou me dar bem para danar, mas no inferior eu não sou inviável. Então eu continuo naquela, pô, não deu. Continua inviável. Então vou procurar outra alternativa, semente, exudado, já que eu estou falando, por exemplo, numa atividade de manejo de floresta natural, onde eu tenho zilhões de alternativas de recurso. Tu vai começar por qual? Por qual você vai começar? Porque se você tem zilhões, aí você vai catar plântula de solo, você vai catar semente, até semente, se você quiser, abre o leque. Você vai catar semente para propágulo, ou se você tem que catar semente para propágulo, já abre o leque. Porque tem as ortodoxas e as recalcitrantes. Não, vou chegar vou chegar só na ortodoxa, porque a ortodoxa eu consigo, nas minhas pernas, eu consigo coletar, armazenar e entregar. Na recalcitrante eu não tenho perna para isso. Então qual que é a viabilidade disso? Opa, eu tenho que entrar com matemática financeira. Mas qual o número que eu boto lá na matemática financeira para comparar as diferentes alternativas que eu tenho? Da amostragem. Ah, eu posso fazer fé no que eu vi na bibliografia. Pode. Mas é melhor você desconfiar. Pode sim. Mas é melhor desconfiar. Se você tem informação da área que você está trabalhando, da sua floresta, não é melhor você fazer uma amostragem? Não é? Aí para você poder ter número para colocar lá e você poder comparar alternativas. Número de amostragem para você comparar alternativas aplicando matemática financeira. E aí você toma essa decisão. Agora, não adianta nada disso se você cometer erros não amostrais. Tá certo? Se você cometer erro não amostral, já era. Tá gastando tempo. Tá jogando o tempo fora. Então a pergunta era uma pergunta, tipo assim, a bola em cima da área, eu escolho as minhas perguntas. Por isso que eu não gosto de abrir mão dela. É a bola em cima da área para puxa vida. Infelizmente fazer o que o Fluminense fez com o Flamengo ontem. Bateu e perdeu. Aí daí, então, desculpa esse comentário. Então, que eu tava falando. Você então tem que saber o que é erro amostral e erro não amostral. A importância deles, não é? E eu não sei se a pergunta botou isso também, mas tem que saber também o que um tem a ver com precisão e outro tem a ver com exatidão. Pra quê? Aí já é para você poder conversar sobre o assunto. Com a equipe. Conversar sobre o assunto. Sobre precisão, sobre exatidão, sobre inferência estatística. Conversar com o assunto. Mas o que é erro amostral e o que é erro não amostral e a importância que eles têm especificamente para o intervalo de confiança da média da população. Exatamente isso. Para o intervalo de confiança da média da população. E a influência desses dois nesse intervalo de confiança. Era uma pergunta basicona da basicona. Se você se atrapalhou nela, cara, você vai ter que estudar mais. Tá beleza? Se você acertou metade, eu te dei metade. Se você teve gente que não presta atenção nem no que escreve. Teve gente que não prestou atenção no que... Meu Deus, é um documento oficial, cara. Podia ser um relatório. Como pode? Pô, eu tenho de duas... Não, de duas não, às 3, quando eu distribuo 3 e pouco, 3 e meia, sei lá. Até as 24 horas para entregar um relatório. Um relatório com 10 questões.
Eu não leio o que eu escrevi para melhorar o texto, para quem vai... Eu deixo por conta. Eu escrevi, ó, te vira aí, ó. Te vira aí. Depois eu... Não, mas eu não estava querendo dizer isso. Eu estava querendo dizer aquilo. Não, o meu 4 é assim mesmo. Caramba. Caramba, engenheiro. Caramba, engenheira. Olha a semente que você está plantando. Pô, e aí a pessoa até não foi um discurso bem certinho. Aí no final ela trocou. Ela trocou a expressão que ela estava dizendo. Agora não me lembro se foi precisão ou exatidão. Queria falar uma coisa, mas falou outra. Viu que a pessoa até escrevia legal. Escrevia legal, assim, acima da média. Aí daí, pô, até tava fluídico o texto. Aí depois a gente trocou o texto, falou errado, explicou certo, botou outra coisa. Agora não me lembro se foi precisão ou exatidão. Acho que foi isso. Aí botou a palavra errada. Oh, imperdoável, mas imperdoável mesmo, cara, imperdoável. Tem que ter respeito pelo que você vai assinar, pô. Você vai assinar aquilo. Você tem que revisar o que você escreveu. Como é que você passa adiante? Eu sei que a universidade te formou para fazer isso, mas já falei isso também. Você tem que mudar o canal. Você tem que assumir o seu manche, cara. Assumir o seu manche. Tem que estar do lado, na gaveta de cá, ó. Na gaveta de cá. Não na gaveta de lá. Então, isso eu acho que teoricamente era o que eu teria a dizer, a não ser que eu tenha que esclarecer um pouco mais sobre erro amostral, erro não amostral, precisão, que tem a ver com erro amostral, quanto menor o intervalo de confiança, exatidão, que tem a ver com erro não amostral, e inferência, estatística descritiva, estatística inferencial. A estatística inferencial, se válida, se feita por um engenheiro, baseado em dados coletados por um engenheiro, por uma engenheira, né? Ou, melhor dizendo, por equipes, por ele treinada e monitorada, a estatística inferencial vai possibilitar ele fazer aquele monte de dado, botar aquele monte de dado na estatística descritiva. Na estatística descritiva. Previsão de orçamento, equipamento, lucro, né? Despesas necessárias, rancho necessário, a gente vai entrar na parte de rancho lá. Rancho necessário, como você vai... o que eu estou falando que na exploração que usa amostragem mesmo. Como você vai determinar, se você quiser... Se não quiser, pega a cola. A cada 1 hora, descansa 10 minutos, que nem a Rural faz. Então, não, para o motosserrista velho, que trabalha subindo e descendo, carregando motosserra, a cada 1 hora, 10 minutos, é suficiente ou não? Bom, vou fazer uma amostragem. Mas que adianta eu fazer uma amostragem se eu não sei nada disso? Não é? Então, há toda aquela coisa bonita, papel também aceita tudo, tinta colorida, plotter, mapa super bonito, altas tabelas, toda formatadinha bonito, e o dado não presta. O dado não presta. Às vezes na descrição da metodologia tal, não foi. Às vezes até o cara fez certo, mas não sabe escrever. Aí tu, fazendo fé nesse orçamento, não. Tô fazendo fé nesse orçamento, não. É assim que acontece. O teu trabalho vai ser público. Ele vai passar, no mínimo, para a mão do revisor do seu cliente. Não vai ser o empresário lá, vai ser um engenheiro, às vezes um administrador, que vai pegar o seu relatório e vai olhar lá o que você apresentou de resultado, não é? E às vezes o que você escreve compromete a fé na tabela super bonita, no gráfico super bonito. Sabe como? Então é assim mesmo, tem que prestar atenção em tudo. No mínimo, lê de novo o que você escreveu, né? No mínimo. Mas a primeira coisa posta sob questão
Eu sei responder isso. É a primeira questão. Eu sei, não sei. E essa aqui, eu sei. Será que eu chuto para ganhar esse pontinho? Aí, a outra, essa eu não sei. Caramba, eu mal sei metade. Eu acho que o objetivo deveria ser gabaritar. O meu objetivo é, eu não estudo para passar, eu estudo para gabaritar. Eu quero gabaritar. Isso não é tudo que eu tenho que aprender nessa matéria, que já é toda exprimida. Então, eu tenho que tentar gabaritar. E aí, se eu não gabaritar, ou se eu me der mal, eu tenho que procurar saber por quê, porque eu tenho que tampar esse buraco. Eu não vou sair com esse buraco daqui, não. E tem aquele ditado, você ganha mais, você aprende mais na partida de xadrez que você perde do que na partida de xadrez que você ganha. Então, perdi, por que eu perdi? Né? Por que foi? Onde foi que eu errei? E aí você aprende, porque você pensou, e aí pensou errado, teve algum equívoco, ou teórico, foi ali que eu errei. Nunca mais você esquece. Mas se você chutou, se usou lá o embromation, se você for sair chavando, aí você também, com a resposta, não vai aprender nada. Não vai ser útil para você a resposta. Só se alguém te fizer a mesma pergunta, que vai ser muito difícil acontecer. Muito difícil acontecer. Então, olha só a diferença das duas posturas. Né? Eu vou para ganhar, e daí eu vou tentar sobreviver. Né? Vou tentar passar pela disciplina, vou tentar passar por essa prova, vou tentar tirar um 5. 5 para mim já tá bom. Olha a diferença de postura. Né? Para quem vai se tornar engenheiro florestal ou engenheiro florestal, para quem vai assumir um emprego de engenheiro, de técnico superior, para quem vai conduzir equipe, para quem vai chamar gente na xincha, vai chamar alguém no canto, chamar na xincha. Pô, cara, que vacilei você está fazendo? Agora eu tenho que saber do que eu estou falando. Né? Eu tenho que saber do que eu estou falando. Não é? Para poder cobrar direito, para poder analisar direito o que está sendo feito. Por exemplo, a equipe você botou, você não tem tempo, às vezes você não vai ter mais tempo, com o tempo. E aí você vai botar um técnico florestal de preferência, se não puder, um técnico agrícola. Ou um pós-técnico, também tem pós-técnico lá no Amazonas, no Acre, que faz... O cara, depois de fazer o técnico agrícola, ele ainda faz um pós de técnico florestal. Um absurdo. Mas não importa. Aí você é melhor ter um pós-técnico florestal, porque o cara gasta muito tempo na formação dele, é uma pena isso. Não, mas aí é melhor ter um técnico florestal, ou um pós-técnico florestal, ou um técnico agrícola. E às vezes você tem um técnico agrícola mais esperto que os dois, é verdade também. Como às vezes você tem peão mais esperto que o técnico agrícola, é verdade também. Assim como você vê, tem engenheiros e engenheiros, né? Tem engenheiros e engenheiros. Aí daí você vai, olhou, você não vai ter tempo, você vai treiná-lo a coletar determinados dados, se tudo der certo. Você vai estar fazendo várias amostragens, porque depois que você domina, você passa a gostar muito da importância da coisa, e aí você não vai querer mais pegar dados de outrem, dados de terceiros, você vai querer ter o seu dado. Mas aí o cara vacila, porque é comum também, tipo, você vacilou na prova, o cara vacila, e aí você vai dar um tranco nele no meio de todo mundo? Não, jamais. Você vai sentar para conversar calma, nunca no final do dia, que no final do dia ninguém está sempre cansado, então você não vai cometer esse vacilo. Você vai no dia seguinte, de manhã, o dia mais cedo, vamos acordar mais cedo, cara, na hora do chimarrão, bom. Aí tu vai calmamente conversar com ele, aí o cara vai estar em melhores condições de entender. Ou vai com ele, junto. Não, vamos lá, vamos pegar esse coisa assim, vai lá. Aí, pronto. Você é um engenheiro e está engenheirando, está tendo que fazer. Está tendo que fazer, baseado no monte de relatórios que você está recebendo. Relatórios curtos, gráficos e tabelas que você acredita. Índices que você acredita, porque são coletados adequadamente. Eu já falei e vou falar de novo.
O manejo da Amazônia, uma vez eu tive acesso a todo o banco de dados, que eu estava prestando uma consultoria lá para o IBAMA, e tinham 4.000 e alguma coisa, por volta de 4.000 planos de manejo na Amazônia, plano de manejo florestal na Amazônia, para madeira. Não, tinha plano de palmeira também, para açaí, para exploração de açaí. Mas o açaí ainda não estava explodindo, não. Tinha outras palmeiras também. Bom, mas tá. Aí, de repente, eu fazia parte de uma equipe, que o capitão era o José de Arimateia Silva, que foi professor da Universidade Rural. E foi quando eu tive o maior prazer, orgulho de participar, de ser convidado para participar daqui, foi quando houve a remodelação completa do sistema silvicultural brasileiro para a Amazônia. Bom, aí, cara, uma das coisas que aconteceram várias, inclusive capacitação, não importa. Aí daí, uma das coisas que aconteceu foi a obrigatoriedade do censo florestal para autorização de volume a ser explorado. E antes, as autorizações de volume eram baseadas em inventários por amostragem. Você pensa, um engenheiro florestal, ele pode até não saber nada de tecnologia da madeira, ou não sabe nada de sistemática, não sabe. Não, mas inventário, engenheiro florestal sabe. Senão, peraí, a primeira coisa que você pensa no engenheiro florestal, não eu, mas tem gente que pensa. Primeira coisa que pensa no engenheiro florestal inventário florestal. Beleza. E era esse o grande mesmo, não é à toa essa sensação, mas era esse o grande empregador de engenheiro florestal na Amazônia. Fazer inventário florestal, o relatório entregar para o empresário, que entregava ao órgão licenciador e que obtinha um volume de crédito. De um ano para o outro, passou a ser obrigatório o censo florestal, ou seja, mapear árvore por árvore. Tá, é verdade que a maioria dos engenheiros florestais burlavam conscientemente, propositalmente, de má fé, o inventário, botando as unidades à morte, dizia que era sistema aleatório, e botava as unidades de amostra nas reboleiras das árvores de interesse, que na época era mogno, cedro, cerejeira, as mais importantes. Acho que mais, outras também, várias outras, mas essa era os carros-chefe. Aí botavam, justo onde tinha, porque são as árvores mais valiosas também, as outras têm menos, aí botavam isso, botavam as unidades de amostra nas reboleiras, porque a floresta é uma bagunça, né? Às vezes não. Você tem um lugar grande, não tem nenhuma árvore grossa. Às vezes tem uma árvore grossa, mas não é de espécie comercial. E às vezes você encontra também. Árvore comercial próxima. Pronto, então tá. Ali onde é que tem mais uma outra. Aí depois ele dizia que tinha sido feito aleatoriamente. E você não tinha como questionar. Será que foi mesmo? Como é que você vai saber? E aí, por que isso? Porque o volume que o empresário ia receber de autorização por 30 anos para explorar anualmente, que era feito um inventário e um plano de manejo. E aí o cara tinha 30 anos, aquele volume a ser explorado por ano, baseado naquele inventário. Isso era má fé mesmo. Mas também tinha empresas, naquela época já tinha empresa séria, que procurava ser séria. Não eram muitas, mas eram pouquíssimas, né? Mas vamos dizer umas 15, umas 20, que procuravam fazer a coisa de acordo. Talvez eu esteja errando para menos, talvez fosse até mais, mas não importa. Eram 4.000 planos de manejo, não é? Aí teve a obrigatoriedade do censo florestal. E aí, primeira pergunta, quais das médias obtidas na floresta, ou seja, baseado no censo, estavam dentro do intervalo de confiança da amostragem dos engenheiros florestais? Nenhuma. É claro que a grande maioria era de propósito mesmo, era má fé mesmo.
A grande maioria não, a quase totalidade era de propósito mesmo, era má fé mesmo. Mas eu tô sendo cruel demais. Não eram 30 não, eram mais. Mas é 15, 20, eu não sei, não importa. Desconfio de todos os números que eu coloco, porque às vezes não era não, cara, era tanto. Bom, não importa. Aí daí, mas era uma minoria, com certeza era uma expressiva minoria. E aí, mas no caso deles também. Por quê? Porque se for intervalo de confiança, o cara não entender nada de amostragem, não entender nada de erro amostral, quer dizer, o intervalo de confiança dele tá com um erro amostral absurdo. O limite superior tá lá no Japão e o inferior tá aqui no Brasil. Aí tudo bem, a média tá lá dentro. Mas a média da população tá lá dentro. A média verdadeira tá lá dentro quando explorou. Então o cara, se ele não entender nada da importância do erro amostral, ele pode apresentar um erro amostral absurdo, né? Mas e aí na inexatidão, né? E a média da população tá fora do intervalo de confiança, né? Aí nem importa se ele apresentou um erro amostral bem pequeno. Não importa. Tá inexato. Não é isso? Eu acho que eu esclareci bastante essa questão. Senão você pode perguntar mais alguma coisa. Falei da relevância dela. Aí você vai ler a sua resposta, vai ler a resposta que você escreveu. Não quero que você venha aqui. Não, mas professor, aqui não dá para pegar um pontinho, um décimozinho. Eu não gosto. Vou fazer. Mas aí vou seguir a regra. Tá certo? Ou seja, eu corrigi todas as provas porque eu não quero. Eu quero que vocês aprumem. Não quero ver todo mundo de novo semestre que vem, não. Não quero mesmo. Eu quero que vocês aprumem. E por isso, eu mais falo do que faço. Na correção, eu pego muito leve na correção. Só aquela regra ali, de você ter que puxar, tá bem claro, só 4 regrinhas. Uma é escrever o nome, 2 tem a ver com escrever o nome. Uma no nome do arquivo e outra não. Então, só 2 regrinhas só. 2 regras. E aí, uma delas é que é para puxar lá da planilha o resultado para a planilha base. Então, se você botou lá teórica, teve gente que escreveu assim, teórica. Eu não perguntei que tipo de pergunta é. Errou. A resposta não é teórica. A resposta não é ver na planilha. A resposta também não é ver na planilha. Não foi isso que... aqui era para estar a resposta. Olha, a coluna está ali, resposta. E aqui o número da questão. Aí a pessoa se acha no direito. Oi. Desculpa interromper. É que nesse assunto que você está falando, na questão 6, eu fiquei muito na dúvida como que eu ia linkar lá no índice. Porque a 6 ela não é uma resposta, uma palavra, uma coisa assim. Não é uma célula só. Eu fiz isso. Concatenar. Mas eu considerei quem foi puxando uma por uma. Mas tem uma função chamada concatenar. Aqui, ó. Mas eu mostrei isso. Numa dessas práticas aí. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Vou ampliar aqui. Tá dando pra ver aí? Tá sim. Beleza. É claro que a gente vai... isso aqui é o basicão do basicão. Eu pretendo ir bem mais além disso naquele papo que a gente marcar sobre planilha. Que é o que eu acho que é o basicão do básico, que é o básico que o engenheiro florestal tem que saber. Como uma planilha, se botar uma planilha na mão dele. Porque senão a produtividade dele vai lá para baixo. Então, veja bem. Eu tenho uma coisa... Ó, eu tenho aqui. Ih, rapaz, agora eu vou pegar mal, hein? Vamos lá, Ceiba Pentandra. Essa eu sei. Ceiba Pentandra. Opa! Pentandra. Essa, deixa eu ver uma outra. Outra aí.
Tentar aqui. Ih, vou pegar mal, hein? Ó, se vê erro aqui, meu, fala, hein? Suetênia macrofila. Sebapentana, suetênia macrofila. Eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só aqui. Sebapentana, suetênia macrofila. Vou falar de uma outra. Não, essa não. Essa é do sul, não quero saber dela, não. Alguém sabe quem que é uma dessas 3 aqui? Sebapentandra. Suetênia macrofila. Bertholletia excelsa. Bom, Sebapentandra é a Suma uma. Suetênia macrofila é o mogno. E Bertholletia excelsa é a castanheira. Então tá, ó. Eu vou usar a função concatenar. Às vezes eu tenho isso em 2 células, em 3 células. Eu quero isso tudo reunido nesta célula aqui. Teve a gente até que fez, mas errou na execução, mas eu considerei como certo. Eu quero isso, eu preciso fazer a lista de espera no resultado do meu inventário. Vou escrever de novo. Aí daí tá, às vezes eu tenho o nome científico numa lista, o nome vulgar na outra. Então eu vou usar a função, ó. Tá dando para ler o que eu tô escrevendo aqui? Tá sim. Opa, beleza. Concatenar. A função concatenar. Veja que quando você começa uma função, ele já te sugere, aí não vai estar dando para ler, ele já te sugere. Já te informa qual é o resultado dela. E como que você deve, porque às vezes você esquece, tem função que você demora para usar, aí você chama ela e ele já te diz como é que às vezes é ponto e vírgula, 2 pontos, limite inferior, limite superior, não importa. Quando você usa aquelas funções de funções estatísticas, não é? Função inversa. Aí você pega uma função, mas isso aqui não é uma função estatística, é uma função do Excel, que chama função também. Então, concatenar, e aqui, ó, eu quero que ele concatene isso, olha só, quero concatenar isso, ponto e vírgula com isso. Tá beleza? Aí eu fecho parênteses, e aí ele tá lá, sebapentana. Errou, foi isso que o cara fez, ele errou. Então, agora, isso aqui, essa função concatenar não precisa necessariamente estar nessa planilha, nessa aba. Não precisa estar nem nessa planilha, desde que você dê o endereço certo. E como é que você faz o endereço certo? É você chegar lá e clicar na célula que você quer que ele puxe. Mas aqui ele vacilou aqui, ó. Sebapentandra, porque está sem espaço entre o gênero e a espécie. Tá certo? Então eu tenho que botar um espaço. Então eu posso botar um espaço aqui, por exemplo. Tá certo? E aí, ó, vou dar 3 macetes aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, começar de novo. Não precisa começar de novo. É só inserir ali. Mas vou funcionar só para reforçar. Então vou lá, vou apagar isso. Vou aqui, vou lá em concatenar de novo, concatenar, abre parênteses, aí vou lá, seiba, ponto e vírgula, aí daí vou pegar aquele espaço que eu botei aqui nessa célula, lembra que eu botei um espaço aqui? Eu não cliquei nessa célula e não deu pra ver, mas eu botei um espaço ali. Deu pra ver sim, professor. Ah tá, botei um espaço. Aí boto ponto e vírgula de novo, e aí a última célula que eu quero, e aí tá, sebapentandra. Tá aqui, sebapentandra agora, com espaço, tá certo? E se eu quiser que ele faça isso com todos, eu posso, antes de eu fazer isso, eu posso chegar aqui também, depois. Aí eu posso, se eu quiser que ele faça isso com todos, é só puxar aqui, e aí ele já junta todo... mas peraí, não juntou não. Porque só nessa primeira aqui
é que tinha um espaço nessa célula. Eu não botei espaço. Ele pegou. Ele pegou, ó. Se eu clicar aqui, ó, a função aparece. Ele pegou o E4. Ele pegou o E4, mas o E4 não tinha nada, ele não botou nada. Tá certo? Se eu botar o espaço aqui, ó. Opa, olha o que aconteceu lá. Se eu botar o espaço aqui, ó. Opa, olha o que aconteceu lá. Então eu posso clicar aqui e puxar. Na verdade, não precisava nem ter clicado. Bastava eu chegar aqui e clicar 2 vezes, que aí ele já faz isso até o final. Eu vou puxar assim até o final da planilha, ele vai ter uma planilha monstruosa. Então não, basta eu clicar no canto aqui e ele já vai até o final. Tá certo? Mas vai com que... eu também posso fazer assim, ó. Eu também posso chegar aqui e em vez de E3, que é o endereço dessa célula aqui, a coluna E com a linha 3, eu posso chegar aqui e escrever qualquer coisa. Posso botar um número que ele vai assumir, ou posso escrever qualquer coisa. Por exemplo, eu posso escrever, colocar um espaço aqui. Tá certo? Professor, se você tivesse travado também a E3 antes de puxar, não precisaria ter dado espaço na E4 e na E5, né? Ah, com certeza. Eu poderia ter puxado. Mas isso aí é um apelo de principiante. É igual esse aqui que eu tô fazendo aqui. Não, aqui não. Aqui também é um recurso. Mas aí eu puxar o espaço para todo mundo não é a melhor solução, não. Vou chegar lá. Aí aqui tá. Eu poderia então ter colocado entre aspas aqui, colocar um espaço aqui. Aí olha só o que ele fez. Colocar um espaço aqui. Ou seja, eu boto só o espaço ali entre aspas. Se eu escrever aqui, presta atenção, ele vai botar presta atenção. Então, se for entre aspas, eu posso colocar qualquer coisa. Tá certo? Um sinal de matemática, qualquer coisa, entre aspas, ele vai colocar o que tiver entre aspas ali. Veja aqui, os 3 estão separados entre vírgula. Então, aqui, onde colocar um espaço, não adianta colocar um espaço. Eu estava só para mostrar que você pode escrever qualquer coisa aqui. Eu posso botar, entre aspas, um espaço. Tá certo? E aí, eu não preciso repetir espaço aqui. Tá beleza? Um espaço. Então eu posso colocar aqui e aqui. Agora, tá vendo? Ele não tá mais pegando F4. Ele tá botando espaço aqui. Às vezes você tá numa coluna. Eu vou tirar esse espaço aqui. Ah, não vou tirar isso aqui. Vou voltar aqui. Vou voltar para cá. E tirar esse espaço daqui. Pronto. Pegar aqui, pronto. Deu errado, ele botou tudo junto. Às vezes você tem uma coluna, porque quando a gente está fazendo exercício aqui, a gente está só vendo essa telinha aqui. Mas, em geral, quando você trabalha como o nosso N é sempre muito grandão, aí você tem zilhões de linhas lá para baixo e, eventualmente, muitas colunas lá para a direita. Desculpa. Aí daí, então, você vai, pode, então, se você quiser botar, às vezes você quer botar um espaço, às vezes você quer botar uma vírgula, às vezes você quer botar 2 pontos antes de uma outra frase, você quer juntar várias coisas que estão em planilhas diferentes, como eu tinha falado. No Excel, isso aqui estaria numa planilha, isso aqui noutra, talvez isso aqui noutra, isso aqui noutra, isso aqui noutra. Você não bota várias coisas numa mesma planilha do Excel. Você trata cada planilha individualmente, reúne os dados. Por quê? Porque você não está vendo tudo. A janela que você está vendo, diante de toda a informação que você tem, é muito pequena. E aí você, de repente, exclui uma coluna, insere uma coluna, exclui uma célula, aí puxa para cima. Pô, você pode fazer qualquer coisa e bagunçar a tua planilha inteira. Você tem que tomar cuidado. Por isso, em cada aba, um assunto diferente. Uma única tabela em cada aba. A não ser naquela
planilha que vai puxar as informações de todas as outras e ser o resultado, o relatório. Ali sim você pode ter várias tabelas no mesmo, porque ela está puxando o resultado de lá, né, de outro canto. Então eu posso aqui, então vamos dizer que aqui eu tenho uma vírgula, eu quero uma vírgula, eu quero 2 pontos, e eu quero 2 pontos e eu quero um ponto de interrogação. 2 pontos, uma barra. Eita, o que tá vendo aqui? Eu quero, sei lá, um C cedilha, sei lá, tanto faz. Faz com qualquer coisa que dá certo. Não sei o que deu aqui. Aí daqui então, eu posso pegar aqui assim, ó. Se eu fizer aqui, voltei aqui para função, preste atenção nisso. Se eu chegar aqui e botar aqui abre espaço e abre espaço aqui, tá valendo. Aí eu posso sim voltar o espaço e fazer aquilo que você falou. Cliquei 2 vezes, o espaço já foi. Mas às vezes eu posso, às vezes é mais interessante dependendo do que eu quero pegar, e se eu quero pegar coisas de vários lugares. Então, olha só o que vai acontecer. Então eu vou botar aqui, ó. Vou pegar aqui, eu quero que entre ainda isso. Eu quero que entre ainda isso. Eu quero que entre ainda. Não sei se vai dar tilt aqui não, porque ponto e vírgula é um sinal do coisa. Mas vamos lá. Tá vendo, ó. Olha lá, vou ampliar mais. Ele puxou as 3, ó. Ele puxou Ceiba da célula F3, puxou Pentana e botou aqui, ó. Puxou E2, F2 e G2. E2, F2 e G2. Botou lá o ponto e vírgula, os 2 pontos e o C cedilha. Tá certo? E depois o pentandra. Tá, mas se eu clicar aqui agora 2 vezes, ó, aí ele não fez mais, tá vendo? Quando eu puxei, ele pegou dessas daqui, ó. Ele pegou essas 5 aqui, ó. E aqui também. Ele puxou dessas daqui, ó. Tá beleza? Eu tenho que travar essas daqui. Eu tenho que travar essas daqui, beleza? Porque isso, eu quero que ele pegue só dessas daqui. Ou, por exemplo, eu poderia querer só essa Ceiba. E o resto tudo, eu quero que ele puxe o que está na outra coluna. Aí então, eu quero travar esse ponto e vírgula aqui. Eu tô aqui na função, tá vendo? Então eu vou aqui, ó, em F2. F2 não, F4. F4, ó. Ó, F4, viu que passou a aparecer um cifrão no E, na coluna E, e um cifrão na linha 2. Ou seja, esse daqui tá amarrado aqui, ele só vai pegar esse. Mesmo que as 2 colunas sejam compridonas, ele vai ficar amarrado aqui. Aqui, no F2 também, eu vou botar o cifrão nos 2. E no G2 também, um cifrão nos 2. Aí, como eu travei aqui, se eu clicar aqui outra vez, ó, ele fez igual com todas. Esse daqui, por exemplo, ele pegou dessa linha aqui, porque não estavam travadas, mas pegou aquelas de lá que estavam travadas. É um recurso. Perceba que esse cifrão aqui, só para concluir o macete, esse cifrão aqui, ó, esse cifrão antes do E quer dizer que ele está travando na coluna. E o cifrão antes do 2 quer dizer que ele está travando na linha. E às vezes você quer isso, às vezes você quer que trave na coluna, mas não trave na linha. Pegue o que está na linha, mas não trave a coluna. Ou às vezes o contrário, você quer que ele trave naquela linha ali, mas não trave da coluna quando você está arrastando para a direita. E às vezes é só uma única célula que você quer que trave ela mesmo. Sabe como? Isso aqui então, esse travo, tanto você pode escrever, como você pode ir apertando F4, que ele vai variando, tá vendo? Não tem nada. Os 2 estão travados, agora só está travada a linha 2. Agora só está travada a coluna E.
Tá beleza? Beleza, professor. Mas se você puxou, não soube puxar, puxa vida, isso aí, cara, vai acontecer contigo o tempo todo. Acontece comigo que já sou um macaco velho, já tô aposentado. Às vezes não usa uma função há muito tempo e você desculpe, e você não sabe mais a sintaxe dela, não sabe nem o nome dela. Sabe? Mas você sabe que a planilha, às vezes você nem usou ela, nunca usou. Mas a planilha tem que poder fazer. A planilha tem que poder fazer. Então você vai lá no YouTube e monta uma pergunta que você vai achar lá a solução para isso. Você vai fazer isso frequentemente. Hoje com a internet é tudo muito fácil, cara. Você pegar, tudo, não só texto, quanto explicação, quanto de dica de software, etc. Agora, eu estou explicando isso aqui no Excel, mas o teu futuro não é Excel. Claro que você vai fazer gráfico no Excel, que é o grande lance. De repente formatar a tabela, que já não é o grande lance. Mas gráfico sim, você vai fazer no Excel. Desculpa. A não ser que seja trabalho rápido, aí sim. Trabalho curto e rápido, aí é Excel mesmo. Mas o degrau que você vai acabar chegando, que você vai querer chegar, é lá no banco de dados relacionais. Que pode ser qualquer banco de dados relacionais, mas chegar porque é ele que vai te tornar mais efetiva. É ele que vai fazer você poupar tempo. É ele que realmente tem mais inteligência artificial por causa da linguagem de programação, linguagem por objeto, desculpa, por causa de linguagem por objeto. Tem uma engenharia que otimiza muito mais o seu tempo. No começo dá um pouquinho de trabalho. A pior parte do banco de dados é o começo, que você não está acostumado a raciocinar como a engenharia do software raciocina. E é justamente o começo dele mesmo, que é a parte de tabelas e relacionamento entre tabelas. Tabela para o banco de dados não tem nada a ver com a tabela que você está acostumado a ver. Isso para o banco de dados, isso você está acostumado a chamar de tabela, chama-se relatório. Tabela é uma outra coisa completamente distinta do que é a tabela que você está acostumado a ouvir. E aí, as relações entre tabelas, né? A tabela é a representação de um ente. A representação de um ente. E também não vou entrar nessa, porque eu pretendo, dando tempo, da gente conversar sobre isso aí com mais tempo. Professor. Opa! Oi, tudo bem? Boa tarde, Beleza, é boa Marcele aqui. Oi, Marcele. Eu entrei mais cedo, só consegui entrar a 1h20 e pouco, né, por causa do trabalho, e o senhor não estava mais, mas o senhor voltou agora, fiquei aprendendo aí a fazer essa correlação, porque era o meu caso, eu não soube fazer. Eu pesquisei como trazer a resposta lá pra frente, e eu não soube fazer isso. Mas eu queria saber do senhor se o senhor envia a prova com a correção pra gente dar uma olhadinha, porque eu queria já enviei, entender direitinho. Eu já enviei. Não, então, no e-mail? Quando eu mandei e-mail, eu mandei a prova. Não, mas aí, você quer saber o que você errou? Isso, Ô, Marcele, isso. vai me dar muito trabalho de escrever tudo. Imagina para todo mundo, todas as questões, cada coisa. Não, imagina. Então, porque Pode falar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar qual hora. Legal. Pode ser na quarta-feira de manhã, que eu vou estar lá, a qualquer hora, quarta-feira de manhã, que já é a aula da prática mesmo. Ou então você marca um dia e uma hora pra gente plugar, aí eu analiso questão por questão. Se o senhor puder, depois das 5 horas, pra mim Hoje? é melhor. Não, hoje eu não. Não, hoje não. Durante a semana que vem. Tá beleza. Se o senhor puder, depois das Tá 5 combinado. horas. Tá beleza. Qualquer dia que o Depois senhor das disser que 5, dá. pode ser às 5? Pode ser às 6. Tá, 5h30, 5h30. 15h30. Porque você tem aula até às 5, Eu tenho estágio até às 5, eu saio do estágio às 5. Se puder ser 17h30. Não, vamos botar pra 18, pra você ter pelo menos tempo pra tomar um café, beber uma água. Não, tudo bem, é 18 tranquilo, horas. aqui é pertinho, tá bom. 18 horas, segunda-feira. O dia, segunda-feira, tá bom. 18 horas, segunda-feira, então. Segunda-feira, Obrigada. 18 horas, é de nada. Tá. Agora, eu fiz a prova assim, bem
bem focada no que eu tava fazendo, sabe? Aí, Ah, quando que legal. veio a Então vai nota, ser. eu fiquei preocupada. Eu falei, caramba, então eu tava bem fora do eixo do que era pra ser, Pô, porque então a gente tem muito que. eu preciso entender o que foi que eu fiz pra eu na próxima não fazer. Tá feito. Tá feito mesmo. Agora é o seguinte, para todo mundo isso. Eu vou ser bem crítico. Eu vou ser Claro. bem crítico, porque é o meu papel mesmo. Sabe como? É o meu papel mesmo. O meu papel não é aliviar, não é. O meu papel é outro. Senão eu estaria descumprindo a minha função. Tá certo. Tá beleza? Aí, cara, é isso. Então, beleza. 5 horas a gente discute questão por questão. Tá, 6 horas, né? Que você Desculpa, falou. tá aqui anotado. Tá. 6 horas. Puxa, Não, tudo bem. Marcelo. 6 horas segunda-feira. Marcelo, 6 horas, segunda-feira. Tá. Eu vou. Você vai receber um link. Tá Tá ótimo. beleza? Obrigada, tá, professor? Valeu, cara. Eu vou deixar a chamada aqui agora, que eu vou precisar, inclusive, entregar uma planilha. Tá, não, inclusive eu tô Aí. esperando uma ligação também de Manaus, cara. É profissional, é só atendimento a ex-aluno. Tá bom. Aí daí já tá encerrando a nossa conversa, não é? Professor, já deu 3 horas, eu tenho que sair. Eu também já tenho. Eu falei, depois das 3 pode me ligar a qualquer momento. Então falou. Tá beleza? Tá bom. Aí, claro, Obrigada, você professor. não marcou reunião comigo para discutir a sua prova, então gostei disso. Você vai ler a sua prova de novo e de repente, se você quiser, você marca comigo. Tá feito? Beleza, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tarde. obrigada. Valeu, que agradeço.